Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, nós vamos passar agora 10 minutos meditando na palavra, refletindo, trazendo para os nossos dias, né? E aplicando. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que forem disponibilizados. Você que estiver com a sua Bíblia, né, pode pegar ela para meditar conosco. Você que está aí a caminho do trabalho, ouve apenas o áudio desse vídeo, né? Não consegue pegar a Bíblia agora. Eu desafio você. Eu falo sempre no início do vídeo, né? Esse desafio você a ouvir a voz de Deus antes que o dia termine. Pegue sua Bíblia, medite nela. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, meditamos nela, o Senhor fala conosco, né? O Senhor traz aí para nós histórias de momentos que foram vividos por Ele, pelos seus discípulos, pelos apóstolos, pela igreja dele. Então a Bíblia, ela é um manual de vida para nós, né? Através dos exemplos, através daquilo que ficou descrito, nós podemos aplicar nas nossas vidas. E a Bíblia nos chama de prudente, aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, né? Então hoje nós vamos meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos e nós vamos começar aí pelo versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora no versículo 19 diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, ao qual como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: de quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui, né, nós aprendemos com o apóstolo João que Deus, ele é amor, né? Deus, ele não tem amor, ele é amor. E o amor dele, o amor que está nele, né, é o mesmo amor do qual ele nos ensinou, nos deixou como mandamento de amar o nosso próximo, né? Nós temos aí amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo, né? Que são os mandamentos, foram resumidos em 2, para que nós pudéssemos aplicar e ficar mais fácil para nós, né? Praticarmos. E aqui diz, como você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão, a qual você vê, né? O qual nós temos contato, convivemos todos os dias. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do amor, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Nós já temos um vídeo falando a respeito disso, mas aqui eu quero falar com vocês a respeito do próprio amor que é Deus na nossa vida. Quando nós temos Deus como Senhor, quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e quando nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, esse amor está dentro de nós. Então, se nós amamos, se nós temos dentro de nós o amor, como que nós vamos fazer mal para o nosso irmão? E para completar essa palavra, para a gente dar continuidade na reflexão de hoje, eu quero ler com vocês o capítulo 5, ainda de 1 João, aliás, desculpa, de 3 João, eu quero ler com vocês o capítulo 1, versículo 11. Amados, não sigam o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então aqui o mesmo apóstolo, né, em outra carta, ele dá aí uma instrução para que nós viemos seguir o bem e não o mal. Quem segue o bem, este é de Deus. Quem segue o mal, não, porque o mal não está presente em Deus. E o que tem a ver o bem e o mal com amar o nosso irmão, né? Como o amor ao próximo.
Quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos o nosso próximo, nós não fazemos mal. Quando nós temos Deus no nosso coração, nós seguimos o bem, nós não seguimos o mal. E não é o que nós temos visto, né, nos dias de hoje. Pelo contrário, nós temos visto tantas brigas, contendas, confusões, pessoas, né, querendo muitas vezes fazer o mal ao próximo. Nós temos visto, se nós formos assistir aí um noticiário, nós vamos ver os filhos matando os pais, pai matando o filho, pessoas em briga de trânsito por discussões bobas, às vezes fazendo mal, né, muitas vezes matando a pessoa. Então isso mostra o quanto nós estamos longe de Deus e o quanto nós não amamos, né? Nós não amamos o próximo. Se nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. Então, muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas nós não temos atitude de amor para com Deus. E o Senhor hoje ele traz essa reflexão para nós. Nós que já somos conhecedores da palavra, você que ainda não conhece a palavra, mas está ouvindo esse vídeo, que acredita em Deus. Se você crê em Deus, se você o ama, você precisa amar as pessoas que estão ao seu redor, você precisa amar aqueles que são da sua família, você precisa amar os seus familiares, você precisa amar os seus amigos de trabalho, né? O amor, ele é uma decisão que ele vem através de Deus na nossa vida. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou de tal maneira. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor, olha só. Amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Então nós temos que pensar como nós temos nos comportado. Será que realmente nós temos amado? Será que nós temos amado só aqueles que nos amam? Será que nós temos amado só aqueles que nos faz bem? Será que nós temos amado só aqueles que estão próximos a nós? Né? Então essa palavra hoje, ela é uma palavra de reflexão, para que nós viemos parar o que nós estamos fazendo e refletir. Porque nós teremos um encontro com Deus, né? O Senhor Jesus, ele vai voltar, essa é uma promessa, está sobre a palavra. E quando o Senhor Jesus voltar, o que nós diremos para Deus, né? O que nós diremos mediante os nossos comportamentos, como nós temos agido? Será que nós vamos ser aceitos? Será que nós vamos ser recolhidos para estarmos juntamente ao Pai? Porque nós falarmos que nós amamos a Deus é fácil, mas nós temos que nos comportar. E a palavra de Deus nos ensina, olha aqui, amemos uns aos outros. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborreço meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? É a palavra de Deus que está dizendo isso, né? Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Como nós vamos dizer para Deus que nós amamos o nosso próximo, né? Se nós temos comportamentos que aborrecem muitas vezes as pessoas, se nós desejamos o mal, se nós queremos muitas vezes tomar o lugar daquela pessoa, se existe inveja muitas vezes no nosso coração, se nós não nos alegramos com a conquista do nosso próximo, né? Se nós vemos pessoas que estão conquistando, que estão crescendo, prosperando e nós não nos alegramos com isso. Se nós temos raiva, ódio, mágoa no nosso coração por alguém, o Senhor nos ensina a perdoar. O perdão, ele vem da palavra de Deus, ele vem do próprio Deus. Então, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque os dias estão próximos, o Senhor ele vai voltar. E se nós não estivermos com a nossa vida obedecendo os mandamentos do Senhor, nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Corremos o risco de não ser aceito por Deus. Por quê? Porque não adianta nós amarmos a Deus e não amar o nosso próximo. Que essa palavra hoje ela possa ficar no seu coração, que você possa examinar a si mesmo mediante a palavra é luz para a nossa vida, que você possa refletir qual tem sido o seu comportamento, né, com aqueles que estão ao seu redor. 10 minutos passa muito rápido e já encerrou hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo, né? Manda para ele esse vídeo para que ele possa refletir também
E você, neste dia, né, aplica essa palavra na sua vida, demonstre o seu amor pelas pessoas que estão ao seu redor. E eu te espero aqui para o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.